Olá, está no ar o nosso Boletim de Notícias. Fique agora muito bem informado sobre os principais impactos da pandemia em todo o Brasil. Começamos o boletim de hoje falando da nova cepa indiana da Covid. No Maranhão, a identificação da variante coincidiu com o aumento de internações em todo o estado. Atualmente, mais de 24 mil pessoas estão diagnosticadas com a doença. Não tinha tanta gente contaminada assim desde junho de 2020, quando aconteceu o pico da pandemia. As unidades de terapia intensiva para a Covid-19 de São Luís, da rede pública estadual, estão perto do limite, com ocupação acima de 95%. E para tentar conter a contaminação, o governo cedeu mais testes de Covid para o estado. Vamos ver. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve no Maranhão e entregou às autoridades de saúde locais 600 mil testes rápidos contra a Covid-19, que deverão ser aplicados em quem entra e em quem sai do estado. O Maranhão também vai receber um lote extra de vacinas contra a Covid-19, com mais 300 mil doses. Ele sabe da eficiência que tem o sistema de saúde aqui de São Luís e nós todos estamos atentos em relação à variante indiana para que essa variante não tenha uma transmissão comunitária. O Ministério da Saúde também vai enviar 2.400.000 testes rápidos às regiões de fronteira do país e aos aeroportos, para evitar que a variante indiana se instale no Brasil e inicie uma contaminação comunitária, ou seja, de brasileiro para brasileiro. Além do reforço na testagem e na vacinação, o Ministério da Saúde relembrou a importância de medidas como o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social. Segundo Marcelo Queiroga, a meta é vacinar todos os brasileiros com mais de 18 anos até o fim do ano. Para isso, trabalha na compra de imunizantes e na transferência de tecnologia para que a imunização seja fabricada no Brasil. Nós adquirimos mais de 500 milhões de doses. Só com a Pfizer, 200 milhões de doses de Pfizer. O Brasil vai ser o segundo país do mundo a distribuir vacinas da Pfizer. Vamos assinar o acordo de transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz. O Brasil é um dos poucos países que tem capacidade de produzir vacinas no seu território. E no Ceará, pesquisadores da Fiocruz analisam amostras de DNA para entender as mutações do coronavírus. 9 de cada 10 contaminações por lá são causadas pela variante brasileira do vírus. Reportagem TV Ceará. Os pesquisadores analisam mensalmente 3.000 DNAs para descobrir possíveis novas variações do coronavírus. Mais de 90% das amostras que estão sendo analisadas pela Fiocruz no Ceará são da variante P1, identificada inicialmente no estado do Amazonas e que se alastrou por todo o Brasil e já foi identificada em outros 49 países. A análise traça a sequência genética do vírus e assim viabiliza as vacinas capazes de minimizar o risco da doença. Mesmo essa variante P1 considerada hoje predominante no estado do Ceará e praticamente em todos os estados da federação no Brasil, elas não são exatamente iguais umas às outras. Elas estão em contínua evolução e é muito importante esse monitoramento. A variante analisada tem alto potencial de multiplicação. Em dezembro do ano passado, havia 0% de detecção da variante P1 no Ceará. 2 meses depois, a variante já representava 71% das amostras analisadas no estado e agora 90%. Enquanto a Força-Tarefa da Saúde trabalha para combater o aumento da doença lá fora, aqui dentro os pesquisadores têm o desafio de prender as mutações do vírus, estar vacinado para quando ele atacar de cara nova. Foco total nas variantes para entender como o vírus consegue se camuflar e fugir da imunização. Todos os casos notificados são imediatamente avaliados e estudados. Com ou sem novas variantes, é continuar se cuidando. Se a gente não diminuir a taxa de reprodução, a taxa de transmissão do vírus, se a gente não mudar o nosso comportamento de uma forma permanente, se a gente não promover uma aceleração do programa de imunização e se a gente não realizar vigilância e uma testagem em massa para diagnóstico, a gente vai ficar na mesma e o vírus vai perpetuar na natureza.
E a falta de oportunidades no mercado de trabalho e as dificuldades de continuar os estudos aumentaram na pandemia. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apontou que 26% da população brasileira com idade entre 15 e 29 anos está sem estudar e nem trabalhar. A reportagem é da Rede Minas. Karine está há 4 meses sem emprego. A última experiência registrada na carteira de trabalho foi como auxiliar administrativa. Sem oportunidade, faz doces para ajudar na renda da família. Aos 21 anos, ela quer ser técnica em confeitaria e ter o próprio negócio. Um projeto também parado. A gente não tem experiência, a gente precisa trabalhar para ter experiência. Eles não querem contratar sem experiência, então fica meio difícil. O único modo é ir nesses lugares que estão contratando jovem aprendiz para poder ter uma experiência na carteira. Só que também hoje em dia, para ser jovem aprendiz, está muito difícil, porque tem empresa que não quer contratar os jovens. Natália é vizinha de Karine no aglomerado da Serra, região centro-sul de BH. A jovem de 20 anos tem um filho de 1 ano e para voltar a trabalhar e estudar, como quer, vai precisar de ajuda. Ia deixar minha filha com a avó dela, então procurar alguém para cuidar dela. Karine e Natália não estão nesta condição porque querem, mas sim por falta de oportunidades para elas e outros milhões de jovens aqui do país. Um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas aponta que houve um aumento no número de jovens entre 15 e 29 anos que nem estudam nem trabalham. A maioria destes jovens é mulher, é negra e chefe de família. Os dados são referentes aos 3 últimos meses do ano passado. Em 2020, o percentual de 29,33% bateu o recorde da série histórica iniciada em 2012. Os neném também são maioria nas regiões periféricas, onde as oportunidades são mais raras. Marcelo coordena os estudos da FGV Social. O economista alerta que a pandemia pode gerar uma espécie de efeito cicatriz, condição que pode afetar o desenvolvimento e a ascensão social dos jovens. Pensar em algum tipo de incentivo para o jovem trabalhar em tempo parcial, para permitir conciliar com o estudo, talvez fosse a direção mais importante de política, porque vai permitir ele não só terminar os estudos, como começar a ter uma experiência trabalhista e sair daquela armadilha que não tem emprego, porque não tem experiência, e vice-versa. E, fundamentalmente, boa educação, educação profissional. Acho que a reforma do ensino médio já apontou para uma direção, vamos dizer, de escolhas, de trajetórias no mercado de trabalho. Eu acho que a gente tem que, vamos dizer, atacar nas 2 frentes, algum incentivo trabalhista e muito incentivo para o estudo, e a inclusão digital talvez seja um meio que permita unir essas 2 pontas. José Júnior está sem trabalho desde o primeiro dia do ano. A última entrevista de emprego foi há mais de 2 meses. Aos 22 anos, ele tem ensino médio completo e muita vontade de acertar. A fé o acompanha e também a perseverança. Está ali, tatuado no braço. Nunca desista. Vou indo de lugar em lugar, enviando, entregando. Eu sei que na hora certa vai acontecer. Eu sei que eu posso fazer muito, eu só não posso desistir. E com a pandemia, o uso de máscara de proteção para evitar a transmissão do novo coronavírus se tornou obrigatório. Mas você sabe como fazer o descarte correto do objeto? Seja no ambiente hospitalar ou em casa, é importante o destino adequado da proteção após o uso para evitar a contaminação e a poluição do meio ambiente. Muito se fala sobre a importância do uso constante das máscaras, porém, nem sempre a forma correta de se descartar o item é abordada. No ambiente hospitalar, os protocolos são bem rígidos e os profissionais de saúde devem cumprir medidas diárias de descarte dos EPIs, tanto ao chegar quanto ao sair do expediente. O profissional terminou o plantão, ele vai para um local de desparamentação. Nesse local existe a lixeira específica para esse EPI, que é a lixeira infectante, né? Ela está devidamente identificada e ela também contém o saco branco leitoso, o saco também é diferenciado, né? Um saco branco leitoso ou um saco vermelho. Então, ele descarta esse EPI, os serviços gerais vêm, faz a inspeção da lixeira. Então, quando
quando eles veem que a lixeira está com 2/3 de capacidade já cheia, então eles recolhem esse lixo e levam para o abrigo externo, que é um local que fica o lixo provisoriamente aguardando a empresa terceirizada fazer a coleta para o destino final desse EPI. Em casa, os cuidados também devem ser rigorosos. Este biólogo alerta que o descarte sem cuidados de máscaras e luvas, por exemplo, pode causar a contaminação dos profissionais de reciclagem, que trabalham diretamente com o lixo. O recomendável é identificar e separar os resíduos que ofertem riscos de infecção pelo coronavírus. Em casa é que as pessoas precisam de uma orientação maior. A gente tem visto campanhas falando da necessidade de usar esses equipamentos de proteção individual, né, máscara, luva, avental, etc. E não tem visto um reforço também na atenção no momento do descarte desse material, que é muito importante. Então, como é um material infeccioso, ele não pode ser descartado como se fosse um lixo comum. Então, no caso de máscaras, luvas, eles têm que ser colocados dentro de um saco, amarra esse saco e coloca dentro de outro saco. E esse, de preferência, que tenha escrito máscara usada, para evitar que o pessoal da reciclagem abra esse saco, entre em contato com esse material que pode ser contaminante. E agora, noticiário internacional, mais de 400 acadêmicos assinaram uma carta aberta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo que o Brasil seja um dos escolhidos para receber as vacinas contra a Covid-19 que o país vai distribuir. Os Estados Unidos vão repassar cerca de 80 milhões de doses extras de imunizantes até junho, mas não decidiram quais países vão receber. O anúncio vai ser nos próximos dias e, com isso, centenas de acadêmicos brasileiros e americanos pediram que o país fosse contemplado. A carta contou com a assinatura de representantes de 234 universidades em 45 dos 50 estados norte-americanos. E o nosso boletim de notícias fica por aqui. Lembrando que você segue, claro, muito bem informado ao longo da nossa programação. Por isso, não saia daí, fique com a gente, é claro. Se possível, fique em casa.